Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para poder acompanhar. Toda semana tem vídeo novo no canal aqui do YouTube, tá? Então fica ligadinho. Oiê! Ai, que saudade! Como é que você tá? É muito bom assim, oi, gente! Você falando assim, ai, meu Deus, é igual. Delícia! Delícia de energia. Como é que você tá, Rafa? Tô ótima, graças a Deus. Feliz. Meu Deus, quantos anos que eu não faço uma live, quanto tempo que eu não faço uma live. Tô bem feliz de estar aqui com você, minha parceira, minha amiga, pra gente falar sobre esse tema que é tão interessante, né? Principalmente para quem está se preparando para vir, né? Para saber a diferença de realidades e tal. E também para quem já está aqui, né? Ter essa perspectiva. A gente não para pensar o quanto as coisas vão mudando no meio do caminho, né? Enfim. Exato. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas logo depois você se apresenta. A Rafa, além de uma amiga pessoal que eu tive o prazer, né, de conviver um pouquinho lá na Nova Zelândia, na Ilha Sul, ela tem um projeto incrível que eu amo fazer parte, acompanhar, que é o NG para você. E eu vou pedir para ela se apresentar, então, e contar um pouquinho desse projeto já, Rafa. Tá bom. Meu nome é Rafaela, né? Eu moro na Nova Zelândia há 4 anos e meio já. Meu Deus. Eu vim com meu marido pra cá, né? A gente veio pela cidade de Invercargill, foi onde a gente conheceu a Bruna. Nós dois viemos estudando inglês e depois meu marido foi fazer o curso principal, fez engenharia, se tornou engenheiro e a gente conseguiu aplicar para residência muito antes do que a gente imaginava. Então, o nosso plano era em 5 anos a gente virar residente. A gente virou residente em 3. Fomos traçando ali o caminho com muito foco, muito planejamento, né? E aí conquistamos isso. Hoje eu moro em Christchurch, já morei em Queenstown também. Desde que eu cheguei aqui, eu sou jornalista. E aí, desde que eu cheguei aqui, eu vim pra Nova Zelândia e falei, vou abrir mão da minha profissão, óbvio, não tenho 0 de inglês, então sonho em jornalismo, mas como uma forma de continuar comunicando, que é uma coisa que eu amo, nós amamos fazer, né, Bruna? A falar, meu Deus, se deixar. E daí, como uma forma de continuar, de alguma forma, contribuindo para a comunicação e contribuindo para outras pessoas que também tinham o sonho de conhecer a Nova Zelândia de algum jeito, eu comecei a publicar muita coisa relacionada à Nova Zelândia desde que eu cheguei, então, ali com o projeto NZ para você, no meu Instagram, no YouTube, pontualmente, bem menos, mas também NZ para você no YouTube e no Instagram. E aí, depois eu resolvi ampliar esse projeto de uma forma que eu pudesse estar mais próxima das pessoas e ajudar mais ainda, que foi quando eu iniciei o projeto NZ para você Experience, que depois se transformou num grupo do WhatsApp. Então, basicamente, é muita coisa para explicar, mas basicamente a Bruna tá comigo em parceria com esse projeto também, faz parte ali, maravilhosa, topou para poder dar uma assessoria mesmo para as pessoas que têm interesse em vir para Nova Zelândia, mas não sabe o que fazer, tem os detalhes, às vezes sabe o que fazer, mas tem os detalhes que passa batido e você só descobre quando chega aqui, meu Deus do céu, né? Então, muita coisa assim, esmiuçada mesmo, de pegar na mão, é um grupo de WhatsApp, uma comunidade, junta ali todo mundo no mesmo barco, que é bem importante, né? Quando a gente tá com um projeto como esse, geralmente outras pessoas do seu lado não estão. E aí, quando você conhece pessoas nesse mesmo barco, que foi assim que eu conheci a Bruna, inclusive, né? Eu pensava em vir para Nova Zelândia, catei ali nas redes sociais, eu queria conhecer alguém que tivesse lá ou tivesse prestes aí, e a gente começou a se conectar online a partir disso aí, porque é bem importante. E o projeto NZ para você de uma maneira resumida, seria isso. É uma comunidade, todo mundo no mesmo barco, onde a gente tem orientações, tem conversação de inglês, tem profissionais, dicas, enfim, um monte de coisa para pegar na mão e ajudar no passo a passo para que a pessoa possa saber o caminho certo para chegar aqui e para continuar aqui, enfim. Genial. E eu sempre falo, né, quando eu faço alguma consultoria e aí o brasileiro ainda não conhece o projeto da Rafa, eu falo que é uma oportunidade
da gente viver a Nova Zelândia no dia a dia. Porque, sei lá, você tá caminhando ali na rua e viu o semáforo. Aí você pensa, como será o semáforo na Nova Zelândia? Vou perguntar aqui no grupo. Rafa, posta aí o semáforo de Christchurch. Aí a Rafa vai lá e posta. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho genial, né, Rafa? Isso. Fora, são dúvidas, assim, as pessoas têm acesso a essas dúvidas, a tirar essas dúvidas rápida e de maneira pontual, né? Então, eu vou no supermercado. Gente, vocês querem ver o que é do supermercado? Tem coxa, tem frango, sobrecoxa de frango sem osso aí, quanto custa? Mostra o preço de não sei o quê. E aí eu vou lá pontualmente, tirando realmente a dúvida ali de cada um e trazendo oportunidades de conexões e, enfim, orientações, modelo, template de documentação que precisa, enfim. Que é no detalhe que só realmente quem faz parte do grupo que sabe. Excelente. Então, depois, para quem está aqui em fase de planejamento, bora se inteirar, entra lá no Insta da Rafa para saber mais detalhes também. E já quero entrar no nosso assunto aqui, Rafa, pra gente, porque sabe que a gente não enrola, né? Então, contamos sua história, contamos um pouco da minha. Ó, esse tema é um déjà vu que a gente está rolando aqui, porque já aconteceu uma conversa entre eu e a Rafa aí no YouTube sobre custos de vida. Tá muito gostoso aquele bate-papo, Rafa, né? Lá no YouTube. Vale a pena assistir. Apesar de estar desatualizado, né? Eu lembrei bem desse bate-papo hoje. Não sei se foi nesse ou foi um que a gente gravou para o meu, que foi o Você Contando Sua História, que a gente estava tomando um café na sua casa. Aí hoje eu estava fazendo um café para mim. E daí eu lembrei que eu bebi o seu café por engano, seu café estava cheio de açúcar. E eu, no meio do eu tomei, eu falei, não é o da Bruna. Foi sim, esse foi pro seu. Eu amo, de vez em quando eu fico revendo aqui os vídeos para poder me atualizar, ver, né, mantendo conectado. Então, bora falar sobre custos de vida. A proposta aqui é lembrar que existem fases diferentes para o intercambista. Para quem chega como estudante, é importante você entender que você é um estudante e que você vai ver ali brasileiros que muitos já alcançaram a residência, né? Muitos já estão, às vezes não estão com a residência, mas já estão trabalhando ali ativamente. Então, os gastos, né? Os custos são outros, né? E aí é justamente isso que eu quero que a Rafa, né, compartilhe aqui com a gente. Dá um geral aí, Rafa, sobre isso. O que você acha sobre? Assim, a gente sempre teve muito essa consciência, né? Uma coisa que eu sempre falo. Quando você chega na Nova Zelândia, você vai conhecer outros brasileiros, por exemplo. E é muito bom, né? A gente quer se unir à nossa comunidade e tal, e é bem importante também. Mas também você precisa entender que provavelmente as pessoas que estão lá estão numa fase diferente de você, que acabou de chegar. Então, eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que eu tinha muita vontade de ser amiga quando eu cheguei na Nova Zelândia, mas que a gente não conseguiu se encontrar nessa amizade, digamos assim. Nos víamos, nos conhecíamos, nos falávamos, nos gostávamos, mas não éramos super amigas porque estávamos em fases muito distintas. Hoje a gente está em fases parecidas e a gente é bem amiga, que é a Catiane e a Malinha da Gil, quem é Instagram de Nova Zelândia deve conhecer. Então a Kate, ela já estava aqui quando eu cheguei há uns 3 anos, enfim, 2,5, 3 anos. E ela estava, enfim, em outro patamar. Outra fase. E aí eu lembro que ela fez uma viagem de motorhome com a turma toda e todo mundo de motorhome. Era meu sonho fazer uma viagem de motorhome. Mas não estava na minha fase ainda. Ainda ia chegar a minha fase. Depois chegou e eu fiz. Mas, assim, é entender justamente, assim, os processos para que você não possa meter os pés pelas mãos. Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso e você quer aproveitar de um tudo. Calma, se você fizer a coisa direito, você vai ter tempo de aproveitar tudo. Não precisa atropelar. Então, no início, eu tinha o pé no chão, mas ao mesmo tempo eu queria, né? Então, todo mundo... Aí, primeiro Réveillon, todo mundo, vou pra Nelson, vou pra não sei o quê. E eu, meu Deus, e pra onde a gente vai? Sim. Mesmo, querida. Então, tipo, ter um pouco
essa consciência mesmo, né? De que cada um tem a sua fase e você precisa respeitar o seu momento, a sua fase. Vai ter momento que você vai ter que economizar pra caramba, ralar todas as pitangas. Tem outro momento que você vai poder afrouxar um pouquinho, curtir um pouco mais, se divertir. Eu prego muito que você precisa ter o seu momento gostoso, mesmo na fase difícil, digamos assim. Encontrar alguma coisa ainda que seja 100% gratuito ou perto disso, enfim. Dá para conseguir equilibrar, principalmente por a gente morar num país que tem tanta oferta de coisas maravilhosas e gratuitas e tal. Mas de uma maneira geral é isso. Eu acho que tem que cada um tem um momento diferente, igual na vida, né? Você se forma hoje na faculdade, é diferente de quando você já tá, sei lá, 10 anos no mercado, já construiu ali sua casa, sua família, enfim. Então, a vida é a mesma coisa. Tem que respeitar cada fase. Boa, ótimo. Assim como eu penso também. E eu falava muito para Rafa, não sei se você lembra, Rafa, que eu falava assim, cuidado, ficar toda semana, né, encontrando na casa dos brasileiros, porque querendo ou não, é um negocinho que leva aqui e outro que leva ali, aí você se lasca toda, né? Então, assim, tem que ficar assim. Negocinho, hoje em dia virou um negoção, tá, menina? Eu acompanho daqui. Então, Rafa, vamos falar sobre o custo de vida por transporte. Vamos começar pelo transporte. Tá. Tô com uma colinha aqui, eu fiz uma listinha das coisas, né? Então, eu acho que a gente pode... Também, para eu não me perder. Tá, legal. Então tá. E ó, a gente não combinou nada não, gente. Então é tudo aqui assim, viu? Vai dar tudo certo. Porque duas jornalistas não tem como dar errado. Eu anotei só o que eu ia lembrando de valores para não acabar passando valor errado e tal, mas tem coisa que eu não vou lembrar. Tá? Então vamos estudar, seguir. Ótimo. Então tá. Aí a questão do transporte. O que você pode falar aí do início, quando você chegou, né? E hoje, como é que funciona por aí? Tá. Quando eu vim, como eu falei, eu vim e fiquei na cidade de Invercargill primeiro. Nosso planejamento, com as nossas pesquisas, era de a gente comprar uma bicicleta ou andar de transporte público. Ao chegar na Nova Zelândia, lá em Invercargill, a gente descobriu algumas coisas. Primeiro que o lugar que a gente morava era muito centralizado e era tudo muito perto. Então, ir a pé para os lugares era tranquilo, era assim, muito tranquilo mesmo. Além disso, Invercargill venta muito. Então, por exemplo, quando pensamos em comprar uma bicicleta, a gente não achou tão interessante por questões do vento pra gente, pro nosso perfil, né? Então, ficamos ali e tal. E o transporte público em Invercargill, de todas as cidades, é o pior, assim. O transporte público na Nova Zelândia é muito bom, mas em Invercargill é ruim. Acho que talvez não tenha muita demanda. Ou eu sei que tem, mas eu nunca usei. Então, talvez eu esteja falando de uma coisa, até para deixar bem claro, porque de repente tem alguém que use, hoje em dia é diferente, mas que não, Rafa, tem. Só que eu acho que a questão que eu falo que é ruim é porque eu acho que tem. Tempo de espera. Espera maior, exatamente. Então, por exemplo, se em Queenstown, em Christchurch, vai ter um transporte público ali saindo a cada 20 minutos, em Invercargill a cada 1 hora. Então, é um pouco mais complicado esse manejamento. Mas, o que acontece? Nós nunca cogitamos comprar carro. Porém, a gente encontrou um carro do Neidan, assim, de $1.800. A gente falou assim, como assim um carro de $1.800? Não tá batendo. Mesmo convertendo, era um valor surreal de barato. E aí, a gente percebeu. Na verdade, o primeiro emprego do meu esposo foi numa fazenda. E aí, era uma certa viagem. Não tinha transporte público para lá. Não dava para ir de bicicleta para fazenda. Dava para ele ir de carona com outras pessoas que também iriam trabalhar ali. Mas se o shift não fosse no mesmo horário, por exemplo, lascou, ia fazer como? Então, como ele tinha essa necessidade do emprego por trabalhar numa fazenda, que era num lugar mais distante, a gente resolveu comprar um carro. E quando a gente foi pesquisar, a gente conseguiu um carro muito barato de $1.800 na época. Muito fácil comprar carro aqui, parece que tá comprando uma coxinha no mercado, assim. Chegou, olhou, gostou, pode dar uma volta aí, o cara. Pode dar uma volta aí. Nem conhecia a gente. Nem te conhece. E a gente fosse embora. Mas enfim, aí a gente deu uma volta de carro, gostamos do carro.
Voltamos, aí ele, tal, é tanto, transfere agora, ok, toma aí, a gente mesmo que vai e muda a documentação no correio, tipo, 5 minutos, muito tranquilo. Em 5 minutos o carro é seu, assim, sabe? Então, sem burocracia nenhuma, bem tranquilo e com um preço muito bom. Óbvio, um carro velho, mas muito bom, confortável, direção automática, grande, baixava os bancos, foi nossa barraca de acampamento, né? Em relação ao transporte, para mim foi assim no início. Pensamos em transporte público, vimos que Invercargo não funcionava e nem precisava, porque os lugares que a gente precisava ir, incluindo o mercado, era muito, muito, muito perto de onde a gente morava. E trabalho, depois os trabalhos posteriores também pertinho, então sempre ia andando. Compramos o carro único exclusivamente por conta do trabalho de Herbert ser numa fazenda e ficamos com esse carro por 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos a gente ficou com esse carro. Super foi útil pra gente. Ótimo. Aí hoje você continua com o carro. Isso. Hoje a gente trocou de carro. O nosso segundo carro, que é o carro que a gente tem hoje, ele foi 4.800. Sim. Preço muito bom para carro. É uma CR-V com Sky Window, automático, enfim, um carro maravilhoso, mas também mais velhinho e tudo mais. Sim. E quanto você gasta mais ou menos de combustível, Rafa? Então, hoje em dia, quando a gente chegou, eu até anotei o preço de combustível. Quando a gente chegou a pagar 1,80 de combustível o litro. Hoje tá em média aí 2,60, 2,60 mais ou menos o combustível tá hoje em média. Ótimo, legal informação. Subiu bastante. Bacana. A gente tenta, obviamente, tem um aplicativo que eu já passei pra galera lá no grupo do WhatsApp, mas é Sky Gas, Spy Gas, alguma coisa assim. Depois posso passar direitinho não. Aí esse aplicativo mostra pra você na Nova Zelândia inteira quais são os postos que estão mais baratos naquele dia. Às vezes a gente pega uma promoção de 2,30, mas nunca menos do que isso, tá? Então vai ali ficar mais ou menos nesse preço. E aí vai depender de cada carro, quanto que faz de quilometragem, quanto que você roda também. A gente tem uma cota de botar $100 por semana de combustível. Alguém falou, a Ariadna. Isso. Gas. Valeu, Ariadna. Obrigada. Gas Spy. Spy de espionagem, gás de combustível, de gasolina. Enfim, e daí... tem essa comparação na questão do combustível. E aí... Só para completar, então, a informação, eu perguntei aqui para alguns estudantes que estão em Auckland, já que a Rafa está em Christchurch, né? Eles não me passaram o valor por litro ali de gasolina, porque lá em Auckland, o ritmo de estudante, né, que é para quem vai começar aqui, acaba sendo diferente. Lá eles, de fato, usam transporte público, né? E aí eles gastam, em média, aí de $80 por semana. Porque uns falam semana e outro mês. Já acaba confundindo, então, né? Te falar os valores de transporte público aqui também, porque eu usei transporte, mesmo com carro, eu usei transporte público em Queenstown e também usei transporte público aqui em Christchurch. Porque, por exemplo, em Queenstown a gente tinha o carro, só que a gente morava numa região um pouco mais longe da cidade. Já não era como Invercargo, que morava numa região central. Sim. A gente morar mais longe. E daí, assim, tipo, a gente morava aqui, aí a gente vinha pra cidade, assim, digamos. E daí chegava aqui, tinha tipo uma bifurcação. Para um lado era o centrinho de Christchurch, a região mais central, e pro outro é uma região de expansão. Meu marido trabalhava para cá, para essa região de expansão, e ele tinha estacionamento grátis. Eu trabalhava pro centro, que estacionamento no centro de Queenstown, quem já foi, é terrível. Então, não valia a pena eu ir de carro para Queenstown, para o centro. E a gente também trabalhava em horários diferentes, enfim. E daí, o que acontecia? Eu pegava o ônibus, e era muito tranquilo o ônibus em Queenstown, assim, ótimo. Tranquilo, o horário certinho. Se no aplicativo diz que vai passar aquele horário, no aplicativo é fácil, o Google Maps. Quando você coloca o Google Maps normal, gente, do Brasil, o mapa do Brasil. Aí você vai ali e vai colocar o destino que você quer ir. Aí, geralmente ele vai lhe dar o destino ou de carro ou andando, quanto tempo vai durar.
tem lá a opção do lado do carro, do lado do andando, tem a opção ônibus. Você clica, ele vai mostrar exatamente a hora que o ônibus, os horários que o ônibus vai passar, qual é o ônibus, se tem que pegar 1 ou 2 ônibus, que horário, de quanto em quanto tempo. Bem autoexplicativo assim. Muito legal. E aí, enfim, lá em Queenstown eu pegava ônibus. E aqui em Christchurch também, quando eu trabalhei uma época no centro, eu fiquei indo de ônibus, porque mesmo esquema, difícil de estacionamento, e aí é muito mais fácil, o ônibus é na esquina da minha casa aqui, e aí eu pegava um ônibus e já chegava lá. E muito, muito, muito bom o ônibus. Eu botei, quando minha mãe veio me visitar aqui no final do ano, coloquei ela para andar de ônibus comigo, meu padrasto, e eles amaram, super confortável, sempre vai ter lugar ali para sentar, enfim, limpinho, etc. Ônibus aqui em Christchurch, se você tiver menos de 26 anos, eu acho que é 26 ou é 25, você paga $1 apenas. Você compra o cartão vai ser $5, e aí você vai colocar crédito no cartão. E a passagem vai custar $1 para Por perna. Não é por perna, porque na verdade no intervalo de, eu acho que são 2 horas, dentro de um intervalo de 2 horas, quantos ônibus você pegar, verdade, sim. fica muito bom o preço. Às vezes você tem que ir só resolver um negócio em 1 hora, tá voltando, só pagou $1. Eu pago $1, fantástico. Quem é mais velho do que 25 anos vai pagar 2. Então não é tão é o dobro do preço, mas não é caro. Então $2, mesmo esquema. Aqui em Christchurch. Em Queenstown, eu não quero falar valores errados, mas eu acho que é $2 em Queenstown. Eu também acho que sim. Eu acho que são $2 para qualquer pessoa, sabe? Sim. Não tenho, mas eu acho que não tem esse esquema do preço um pouco mais barato para quem é mais novo. O que eu acho certo, tá? Porque eu acho um preconceito. Não aceitável. Não tô brincando. Ótimo, então o transporte tá aí. E só para concluir, eu fiquei, Rafa, 8 meses só de... Como é que faz esse joinha aparecer? Parece que é um gesto, né? Se faz assim, aparece joia. Mas comigo não aparece, menina. Eu fico pé da vida. Olha aí, comigo não aparece. Ai, meu Deus, já fiz de tudo. Mas enfim, né? BO aqui no Insta aqui. E aí eu fiquei em Invercargill 8 meses de bicicleta. Então, assim, o pessoal ficava, como assim você conseguiu? Então, eu e o Leão, nós éramos um casal de brasileiro bem atípico, né? Mas é frio? Eu morria. Ó, Rafa, eu pegava chuva, tudo. Mas também voltamos para o Brasil com mais dinheiro do que quando fomos. Então, assim, a gente conseguiu juntar uma grana. Então, foi uma estratégia também, né? Por conta disso. Então, bora lá. Falando de transporte, bora falar de celular. O que você arrumou? Você lembra o que você arrumou quando você chegou? Gente, eu tô com a mesma coisa desde que eu cheguei de celular, tá? A gente comprou um chip no aeroporto mesmo, tá? Tinha carinha ali no aeroporto. Ai, quer um chip, a gente sem entender nada. Queremos! Aí pegamos um chip de celular, botou de qualquer jeito, enfim. E daí era um de crédito, né? Se coloca crédito. Sim. A gente botou um crédito lá e depois nós fomos na operadora, que é a Spark, é a mesma até hoje, que a gente pegou, e fomos lá conversar e, qual é o plano que tem internet, mas é o mais baratinho aí. Daí ela falou, esse aqui de $19. A gente, ótimo, é esse mesmo que a gente quer. É ele. Então, que daí a gente tinha, na época a gente ficou na acomodação da SIT, que tinha o Wi-Fi liberado, na escola, o Wi-Fi liberado. Então, eram poucos momentos que a gente realmente precisava usar os dados do nosso celular. E aí, que nossa vida era escola e casa. E ou trabalho. Dos outros você pega o Wi-Fi. A dos outros pega o Wi-Fi e trabalho, geralmente a gente não ficava usando, porque é trabalho manual, não é um trabalho que você tá aqui boa na vida, não, você tá ralando, entendeu? Aí a gente ia no celular no trabalho, e mesmo assim, muitas vezes no trabalho também tinha Wi-Fi, quando precisava ali no momento do intervalo. Então, a nossa necessidade de internet era baixa, assim, de dados no celular. Pagamos esse plano de $19 e a gente continua com ele até hoje. Hoje ele custa
Esse valor não é semanal, esse valor e também não é mensal. Ele é por 4 semanas, ou seja, às vezes vai dar um mês, às vezes vai dar menos do que um mês. A cada 4 semanas esse valor renova. E aí, hoje em dia já houveram situações, momentos da minha vida que eu tava ficando muito fora de casa e sem internet, aí fiquei sem internet, porque não é muito, né, a quantidade de dados. Eu não lembro agora de cabeça para te falar quantos gigas que eu tenho direito. Mas, assim, tem mensagem liberada, ligação liberada, eu acho, e aí a limitação é da internet. E, enfim, e daí hoje em dia tem momentos da vida que eu tenho uma necessidade maior, mas quando eu preciso muito, eu vou lá e compro outro. Entendi. Aí pago o dobrado. Ou pago só um pouquinho a mais, um pacotinho de internet. Eu conheço gente que chegou há pouco tempo, por exemplo, mas que faz muito mais questão de uma internet muito alta e sempre tem internet, e não passar esse tipo de perrengue e tal, e que paga mais caro, vai escolher pagar aí $50, por exemplo, num plano, e vai ter internet livre, ou $40, enfim, que não seria muito a mais, mas como tem funcionado pra gente, a gente manteve. Começamos ali com $19. Hoje ele subiu, porque tudo na Nova Zelândia subiu o preço, infelizmente. Mas normal, né? A vida é assim. E aí hoje a gente paga um pouquinho mais, é $21, eu acho, alguma coisa assim, a cada 4 semanas. Legal. Então falamos aqui de celular. Bora falar então da internet de casa. Você tem aí? Não, aqui não tem internet. Jura? Tem. Quem que não tem internet em casa, Bruna? Cabeção quase que eu caí, uai. Me conta, vai. A mesma coisa do celular é pra internet. A gente paga a mesma coisa desde sempre. Eu acho que hoje a gente mudou a nossa internet, não é a mesma, mas o plano é o mesmo valor, em média. A gente paga o plano lá, que era em média $80, hoje a gente paga esse mesmo plano, que é para internet de casa, $80 também. Esse é mensal. Legal. Mudou. Então, eu acho que essa questão porque aí eu acho que o outro, daí a gente quis mudar porque não gostava muito da velocidade, mas daí mudou de cidade, aí entra em contato com todas as operadoras, vê o que tem, o que for, aí às vezes tem uma promoção, uma coisa assim. Então eu acho que vai ser essa média de preço, assim. Sim. Bom, pelo menos. O meu estudante lá em Auckland, ele paga 90. Então, eu peguei uma dica muito legal que eu vou compartilhar aqui. Tá dentro da minha plataforma de planejamento ideal. E depois também pode ser papo lá para colocar no grupo da Rafa também do WhatsApp. Mas vou compartilhar aqui para quem está ao vivo e quem vai ter paciência para assistir até aqui no gravado, né? Que, se eu não me engano, foi o Sérgio lá de Invercargill que comentou lá no grupo que ele, a cada um ano, ele troca de operadora, porque acaba que a internet é igual, é padrão, mas quando troca de operadora, a operadora nova dá um desconto. E aí, a cada um ano, ele faz essa troca para ganhar o desconto. Achei genial. Já estou passando a dica aqui, já fica a dica. Olha, eu não tenho paciência para essas coisas burocráticas. Isso é coisa de homem também, né? Eu acho. Eu não teria muita paciência, não, mas achei a dica muito boa, porque de fato, a gente, quando troca, sempre recebe um desconto. Aí, às vezes, porque tem a questão do modem também, né? Então, esse valor 80 é o valor só da internet que você paga ali a conta, mas vai ter que pedir um modem. E aí, algum dá o modem gratuito, outro não, outro vai ser com desconto, Então, tem essas questões aí também para observar, mas a dica é bem boa. Ótimo. Energia e água, geralmente a gente fala junto, assim. Como é que tá funcionando aí a questão da energia? Me atualiza. Só para pincelar a água, como muita gente já sabe, na maior parte da Nova Zelândia a água é de graça, você não paga pela água. Alguns lugares pagam, Christchurch, Queenstown e Invercargill não pagam. Então, eu nunca paguei água aqui. Inclusive, para beber, que é da torneira, a Bruna pagou no início, né? Que não sabia que era para beber água. Foi, passei mal ódio. Leão falou assim, nós vamos à falência se tiver que comprar galão de água. Mas aí depois, graças a Deus, a Kate resolveu nos visitar e comentou, né, que a água é gratuita. Mas eu acho que na Ilha Norte, Rafa, não sei o que os seus amigos... Eu acho que tem alguns amigos que estão por lá, né? Eu não sei se eles já comentaram em relação à água, acho que tem que pagar. Na Ilha Norte, alguns lugares, né? A Ilha Norte não é
toda a Ilha Norte, mas alguns lugares da Ilha Norte paga. Por exemplo, Auckland, salvo engano, alguns lugares, não Auckland inteiro, mas algumas regiões de Auckland pagam. Então vai depender do lugar onde você vai morar. De repente é até outra coisa para levar em consideração quando for escolher o lugar de morar também, saber se cobra água ou não, porque já é um custo a menos, né? Sim. E geralmente também, Rafa, é um custo que você vai se preocupar mais para aquela segunda fase. Porque na primeira fase, quem é estudante em Auckland, por exemplo, você acaba embutindo ali no aluguel semanal na hora de descontar. Ó, o José aqui, obrigada, José, arrasou na contribuição, que é o site de comparação da internet. E o Felipe, pagamos na faixa de 150 a cada 3 meses para uma família de 5 pessoas. O que, Felipe? Você paga 150? A água? Porque o Felipe está em Tauranga, na Ilha Norte. Inclusive, eu já gravei um vídeo com ele, com uma live sobre custo de vida. Não, sobre a cidade no geral de Tauranga. Ai, que legal. Então, nós vamos fazer esse debate. Mesmo. Legal. Então, a água aí já fica a dica. Lá em Tauranga, 150 a cada 3 meses. Boa, Felipe. O José tá falando. O José que falou lá para fazer a comparação da internet, como é? Não sei a resposta. NZ. Ele é da área de IT, então tudo que ele fala dessa área de tecnologia conhece muito. Ele vai entender. Ótimo, José. E o José é o esposo da Patrícia? Não. Eles moram aqui em Christchurch. Na verdade, eles moram. É Christchurch ou é Rolleston? Rolleston, eu acho que eles moram. Legal. E é a esposa da Valeta, é um casal super querido, amo demais. Ele falou, de graça mais ou menos é cobrado nos rates e tem limite de uso por residência. Aqui não tem limite de uso não, na minha casa. Depende, eu acho, da região. Porque lá em Invercargill, por exemplo, não tem nada de nada. Eu acho que talvez assim, não sei. Então, a água falamos um pouquinho. E a energia? A energia também tem um site de comparação, né, Rafa? E eu acho isso de conta. Gente, energia, eu tô com vontade de chorar só de falar de energia. Cara, juro pra você, ó, meu orelha de lá. Eu que o diga, minha filha. Achei muito frio com a energia. Caraca! Ó, ele falou, tem sim, que vocês devem usar pouco e quem paga é o dono da casa. Olha aí, não sabia. Eu nunca tive casa na Nova Zelândia. É porque casa agora, ele tá sabendo das coisas, né? Sim, muito bom. Enfim. Isso aí, então, para uma outra fase de quando você comprar uma casa na Nova Zelândia. Agora não preocupa, mas... Legal. Ó, a energia... Conta aí pra gente como é que foi essa experiência no antes e depois. Socorro. Energia é assim, ai, meu Deus. Energia é o seguinte. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu fui morar primeiro nos apartamentos da SIT. A gente morou lá por um ano, sei lá. E já era incluso. Então, a gente pagava um valor de 200 e alguma coisa. E era incluso energia, internet e tudo da vida. E era maravilhoso, né? Que era incluso tudo. Aí, depois a gente foi pra uma casa lá em Invercargill, uma casa pequenininha e tal. Foi a nossa primeira casa, que não era estúdio. E aí, a gente pagava entre 80 a 100 dólares de energia, em média. Eu acho que era isso, pelos valores que eu puxei da memória. Sim. Eu perguntei a Herbert que era isso. Pode ser que... Eu lembro que lá no vídeo do YouTube a gente falou sobre isso também. Não lembro se era mais ou menos assim. O máximo que a gente chegou a pagar, ele falou que chegou a bater em ali 170. Olha aí o Felipe. Gente, o Felipe tá em Nova York participando da nossa live. Que jura? Felipe, já também é outra fase aqui, hein, galera? Ó, o Felipe tá em casa. Ele comprou casa aqui. Nós moramos em 4 pessoas e também não pagamos água. E tem limite de água, que o Zé tá falando que tem limite de uso de água. Então, eu acho que é por região mesmo. Que a Ariadna também tá comentando que não paga, mesmo tendo a casa própria. Então, deve ser por região mesmo. Em Rolleston, Zé. Talvez seja lá. Sim. Entendeu? Sim. Vamos lá. Aí, 80 a 100 no máximo. 70 no inverno, que a gente achou, meu Deus, como tá cara a energia no inverno. Aí corta para
4 anos depois, morando em Christchurch, numa senhora casa, minha casa é grande. Olha aí, o Felipe falou que não tem cota não, diabo. Numa senhora casa. Ai, gente. Tchan, 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 tchan. Chora, minha amiga, chora. Calma. Moramos em 4 pessoas aqui, tá? Ótimo. No verão, é mais ou menos aí 280 por mês, tá? Baratíssimo, ó. Ótimo, ótimo valor. No inverno. Chuta aí. Eu vou pegar Vou colocar o dobro, 400 de alguma coisa, tá bom. No inverno chega a bater 400. Assim. O dobro, gente. Não dobra totalmente. Então, vamos lá. 180, ali no inverno ele chega a ter 400. Mas também é uma casa maior de uma outra fase, onde a gente tem muito mais... Por exemplo, vou dar um exemplo. Na época que eu morava lá em Invercargill, a gente, quando precisava usar a secadora, a gente não tinha secador em casa. A gente levava para secar, pagava $1, $2 na maquininha e levava para secar. Quando não, deixava secando uma semana inteira dentro da casa no varal, né? Que tava molhado. Aqui a gente tem secador em casa, por exemplo. Então é secador ali quase todo dia, lençol, roupa, toalha, e de 4 pessoas, né? Não só de 2. Então, de 4 adultos, sem crianças. Então, então chega a bater aí 400. Sim. No inverno é bem caro, eu acho. E aí, algumas casas antigas, né? Geralmente, quem é estudante, quem chega nessa primeira fase, é difícil chegar numa casa nova, né? E em Auckland acaba indo para apartamento e tal. Então, assim, acaba que tem um outro consumo, um consumo diferente, né? Do que este também é bom considerar. E acaba também, às vezes, o estudante em Auckland vê uma acomodação e já está incluído a energia, né? Então, vale... Falei que no início eu não pagava, que era um valor só e era incluso tudo. Energia, água, internet. Sim. Era maravilhoso. É o sonho da vida. Ai, né? Fala não que eu fazia do banheiro da SIT um spa. Eu ficava horas. Fumacinha dentro do box. Ai, que beleza. Aqui, que é, por exemplo, os chuveiros, a maioria ali não vai ser elétrico, vai ser por gás, né? E a água, você tem, dentro das casas tem um boiler. E daí, posso até mostrar aqui o meu, se vocês quiserem. Ele é um boiler mesmo, né? Um negócio assim, um container grande, onde toda a água fica ali. Fica concentrada. Exato, e fica concentrada quente. Se você usa toda a água daquele dia, ela enche novamente. Se você usa toda a água dia, acaba a água quente. Então, já passei por essa experiência, obviamente, né? Nós, queridas. E assim, geralmente é o quê? No meio de um banho de cabeça. Tá entendendo? Ódio! Ô, Rafa, teve um dia lá na minha casa fora da Haiti, né? Que eu demorei tanto no banho e saiu tanta fumaça que eu acionei o negócio de incêndio. Você não tá entendendo que eu tive que sair pelado, tipo, no frio do caramba, pra encontrar alguma coisa alta e desativar o negócio. Bicho, você não tá entendendo. Eu sofri, minha filha, naquela casa. Desativar mesmo, porque se continuasse tocando, o bombeiro fosse para lá, você tinha que pagar uma multa, porque não era nada. Lá você pagava, né? Sim, minha filha, ativei o trem negócio por conta da fumacinha da quentura do chuveiro. Ai, socorro! Bom, falamos então de energia, de água. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre custos de vida na Nova Zelândia. Eu sou a Bruna, essa é a Rafaela. Ambas ajudam, né, você aí para poder viver na Nova Zelândia de uma forma segura, de uma forma aí econômica e verdadeira e sem burocracia. Olha a Rafa também. Josimeire, beijo. Beijo, Josimeire. Rafa, vamos falar então agora que aí tem os bambambãs para mim. Para competir com a energia é o mercado e o aluguel, né?
que aguenta coração. De que você quer falar primeiro, Rafa? O que vocês querem saber aí, gente? Digitem aí. O aluguel ou o mercado? Inclusive, Rafa, o Jusimar, que é um estudante meu que chegou agora que chegou em Auckland, ele fez lá a primeira compra e filmou algumas coisinhas, sabe? Achei genial, assim. E aí depois a gente pode fazer um comparativo também, né? Colocar lá no nosso grupo. Eu vi que você postou o pão, não foi? Sim, sim. E na época esse mesmo pão era $1. Não mudou muito a questão dos valores dos pães. Muita coisa mudou, mas pão foi uma coisa que se manteve. Sim. Aí ele comprou, passou lá, né, pela seção de sorvete, iogurte, tem várias coisinhas lá, achei bem legal. Ih, gente, tá empatado. A Jane de aluguel e a Ariadne no mercado. Quem vai desempatar isso aí, hein? Quem vai desempatar? E para quem chegou, enquanto não desempata, eu e a Rafa, nós tivemos a oportunidade de apresentar um programa juntas, né, Rafa? Lá em Intercargo, que é o Conexão Sul América. E aí a rádio está lá ativa até hoje, então quem quiser prestigiar, né? Acho que tem o Instagram. Eu sou tão ciumenta que eu nem vejo mais, eu nem escuto mais, porque assim. Aí eu já não sei mais quem é, eu já meio que desconectei, mas eu acho que eu vou ter que fazer uma live com quem tá lá comandando, né? Para relembrar. Eu acompanho um pouco, mas não muito, né? Por conta da correria. Eu sei que é um casal. É porque quando eu saí, eu deixei na mão de um casal. Aí esse casal foi embora e deixou na mão de outro casal. Entendi. E aí, outro casal eu já não conheço. Eu tinha contato com os anteriores, né? Sim. Mas com esse. Mas eu vejo eles assim, fazendo as coisas com muito carinho mesmo, sempre postando bastante, fazendo vários episódios legais, assim. Né? Muito legal. Bacana. Mas eu acho que eles mudaram de Invercargo, só que eles continuam fazendo, só que online. Jura? Viram dar segmento mesmo de longe, assim. Porque que legal! Precisei me desvincular porque eu não ia conseguir dar conta, assim, com a nova vida e ainda dar conta do programa, né? E principalmente porque eu fazia muito entrevista ao vivo, então para mim seria um pouco mais complicado. Sim. Mas eu fiquei bem feliz que conseguiram dar continuidade e o programa continua existindo muito lá. Bom, muito bom. Bom, desempataram aqui com o aluguel, então bora pro aluguel. Tá bom. Conta aí pra gente o antes e depois, vai. Tá, quando eu cheguei na Nova Zelândia, como eu falei, eu fiquei hospedada num apartamento da SIT. Teoricamente, a princípio, era só alguns meses, não lembro quanto tempo que era permitido, mas daí veio o Covid e eles liberaram para que quem estava lá, já que não iriam chegar novos estudantes, também ficasse mais tempo. Então, a gente ficou aí bem um ano morando nos apartamentos da SIT, o que foi maravilhoso pra gente, em termos de economizar mesmo e tudo. E a gente poderia ter ficado mais. Só que daí chegou um tempo que a gente já estava sem aguentar, por mais que era muito mais econômico, mas sem aguentar viver em um estúdio. Porque o que acontece? Os apartamentos da SIT lá, não sei se para família vai ser diferente a disposição, mas quando é só para um casal, ele vai ser um estúdio que é cozinha, sala e quarto. É um ambiente só, é um quarto onde eles botam esses 3 cômodos juntos, sem parede, sem divisão, sem nada. E só tem a divisão do banheiro. Então, pra gente começou a ficar muito complicado. Sempre você vai estar cozinhando no quarto, então sempre tem cheiro, essas coisas. Então, isso é um pouco negativo. Ainda dava pra aguentar. A grande questão é que eu e meu marido, a gente tem gostos diferentes. Meu marido gosta de tudo escuro e eu gosto de tudo claro. Amanhecer, eu quero abrir tudo. Ana, que ele quer dormir, não, que ele quer acordar e ficar no quarto, daí me dá um nervoso que eu não posso abrir tudo. Daí eu saio do quarto e saio abrindo a casa inteira pra entrar. E aí já veio o B.O. Aí a gente tava se estressando muito, porque eu queria abrir a janela e ele, mas vai abrir e eu tô na minha cama, eu não posso ficar, tipo, à vontade na minha casa, porque quando abre é de frente para o pátio, né, para as pessoas passando. E daí, realmente, começou a ficar muito incômoda essa questão de privacidade, versus abrir a casa, versus você tá na sua cama, porque você abre,
todo mundo vê sua cama, assim, né? Então, por um tempo foi ótimo, foi muito bom em termos de economia e em termos de conforto também, bem gostoso. Mas, depois de um tempo, a gente vai mudando de fase. E aí, na mudança de fase, a gente vai sendo um pouco mais exigente em algumas coisas. Então, eu me lembro que quando a gente chegou no apartamento da SAT, a nossa primeira... A gente falou assim, nossa, a gente moraria aqui para sempre. Então, o que é interessante, a gente vai passando pelas fases da vida e a gente vai exigindo algumas outras coisas também, né? O que é bom, é ruim, não sei, vai depender, enfim. Aí a gente pagava um valor que era incluso tudo, que era 200 e pouco. Eu tenho 2 vídeos, eu morei em 2 apartamentos da SAT diferentes. Eu tenho 2 vídeos no meu Instagram mostrando os 2 apartamentos com detalhes, valores e tudo mais. Provavelmente não tá mais esse preço, tá? Mas eu sei quanto que tá, porque eu fiz uma reportagem outro dia falando sobre isso. Enfim, depois eu atualizo você, o preço certinho que tá. Mas ninguém mais vai pra Invercargo, furada. Mas eu... Furada, por favor. Não. Deixa isso pra gente que é maluca da cabeça pra indicar Invercargo, pelo amor de Deus. Olha, eu gosto, tá, de Invercargo. Não, mas pra quem quer viver na Nova Zelândia, pensar aí em Spons, pensar algo, é uma cidade que não no meu ponto de vista, né, de vivência, que não proporciona isso. Já diferente de Auckland, que eu acho que para mim é onde tudo acontece, para quem quer viver a longo prazo, né? E quem está muito bem estabilizado, em Christchurch, em Auckland, Nelson, tem instituições para curso de level muito mais em conta que em Invercargo. Então não tem um porquê pisar em Invercargo. Só para visitar, vai. Não, para visitar não acho que vale a pena não, não tem nada para falar. Tá bom, vai. Eu queria só fazer um adendo em relação a isso. Desculpa, eu já falo do aluguel. Eu concordo que o primeiro lugar que você vai, você tem que pensar muito bem nas possibilidades que vai ter no lugar. Em questão de sponsor, em questão de trabalho, em questão de tudo. E Invercargo, com certeza, não é a primeira opção nesse sentido, né? Na época, ela era uma opção muito boa por questões, financeiramente falando, de possibilidade de curso mais barato, etc, etc, que hoje em dia não tem mais. Então, concordo 100% com o que você está falando, porém, eu sempre digo, você saiu do Brasil, do outro lado do mundo para vir para cá, e quando chegar aqui, você não pode se apegar, na minha opinião, a alguma... porque meu sonho é morar em Auckland, Christchurch, em Queenstown, ou quer que seja, você tem que ir para onde vai ter oportunidade para você. Depois que você se fixar na Nova Zelândia, é que você escolhe onde você quer morar. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, cidades que não tem nada, Invercargo, sei lá, Nelson, que é pequenininha também, não sei, outras cidades menores, assim, que teoricamente não tem muito a oferecer, até Gore, por exemplo, que ninguém fala de Gore, não tem nada, é ali perto de Invercargo, é pior que Invercargo. Mas, às vezes, surgiu uma vaga ali que é muito interessante, que você teria o perfil e que outras pessoas não querem ir pra lá. Por quê? Porque é muito pequena, porque não tem nada. E às vezes é nesse tipo de cidade que você tá uma boa oportunidade. E eu conheço não só uma, mas tipo várias histórias que se encaixam nesse perfil. Então, o que eu tô falando? Vá para uma cidade que tenha mais oportunidades, que seja melhor para você, para sua família, para o seu planejamento, mas tenha a mente aberta para outras possibilidades de lugares, uma vez que você está aqui, inclusive aplicando para outros lugares, porque pode ser que em lugares menores você tenha oportunidades melhores por questões de concorrência. Não é nem mais oportunidade que não vai ter, mas vai ter menos concorrência do que cidades maiores. Exato. Que no caso que a Rafa está falando aí, seria para essa segunda fase depois de entrada para visto de estudante. O que eu estou falando seria questão com pé de entrada de visto de estudante, que esses tipos de cidade não tem nem escola categoria 1. Mas, enquanto você está lá estudando, né, escolher sua cidade como porta de entrada com visto de estudante, é ficar com a orelha em pé para ver qual ali a região que pode ali te ajudar. O caso da Ariadna aqui é que ela está comentando aqui, né? Eu acompanhei a Ariadna de perto e tal. E aí ela encontrou uma oportunidade, né, longe, mas é onde ela realmente se encontrou, onde ela vive hoje, comprou a casinha dela. Então, é exatamente isso que a Rafa falou, é ficar antenada
depois que pisou lá dentro, fica esperto, porque pode muita coisa acontecer. No grupo da Rafa, entrou, né, uma brasileira lá no grupo, por isso que eu falo que esse grupo é, assim, essencial, que é uma troca imensa. E aí, logo quando ela entrou, ela contou um pouquinho da história dela, né? E aí, eu mandei uma mensagem para ela no particular, dando boas-vindas e tal. E aí, ela comentando um pouquinho, eu falei, olha, existe outros tipos de visto. Então, tenta entender ali, porque não é só visto de estudante de trabalho. Tem vistos de religião, tem vistos de esporte, tem visto de talento. Enfim, então por esse desabafo aí, ela ter completado, eu alertei ela que existe outros tipos de visto, eu não sou advisor, então eu pedi para ela pesquisar. E aí ela encontrou um outro visto, né? Então é importante ficar sempre de orelha em pé mesmo. Isso. A Fernanda aqui lá do grupo, verdade, amo esse grupo. Ai, maravilhoso. Arrasou! Bem-vinda, Fernanda, por aqui. Que bom que você chegou aqui. Ó, já tem quem tá no grupo aqui, já dá para fazer um sinalzinho aqui nos comentários para se identificar. Vamos fazer o quê? O sinal de quê? Coloca a bandeirinha aí da Nova Zelândia aí, quem é do grupo, para quem está olhando aqui, né, participando e ver que vocês estão aqui. Adorei, bom demais. Gostei. Preço, Rafa, bora falar de preço de aluguel. Sem enrolação, tá. Então, em Vercargo, eu tive primeiro esse valor de 200 e alguma coisa, incluindo tudo. Quando eu fui para minha casa, aí eu paguei 210. E aí era fora todos os valores que a gente já mencionou anteriormente de energia, blá, 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 internet e tal. Então, 210 começou, era uma casa pequena. Ela tinha um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Eram 4 cômodos na casa, porém era dividida, diferente do outro que era um estúdio, essa tinha 4 cômodos divididos. Então, foi nossa primeira casinha lá, maravilhosa. Olha a Janis do Prado aí também, linda, beijo. E Janis, inclusive, tá chegando na Nova Zelândia próximo mês. Animado. Sem fofoca, sem fofoca. Adoro. Como que tá uma moda no Brasil agora, um negócio assim? Pois não tô sabendo não, mas vai. Tá, enfim. Daí, 210, depois subiu para, eu anotei aqui, 240. Porque tem isso, você faz o contrato de 1 ano, 6 meses, sabe Deus de quanto é o contrato, e aí, às vezes, ele tem um reajuste anual. E aí a gente teve o reajuste, que não chegou nem a ser anual, mas de 210 para 240. A Fernanda falou que travou. Travou aí. Falei tô falando aqui que foi muitos beijos, foi excesso de beijo. Mas bora que já volta, Fê. Tá. Então tá, 210 e depois subiu para 240, ainda em Vercargo. Aí o meu marido conseguiu um emprego, o primeiro emprego em Queenstown. Mudamos para Queenstown, a cidade resort, linda, maravilhosa, incrível e cara. Muito cara. E então a gente pagava lá em Queenstown. Era 580. Uau! 580 numa casa. Agora, uma casa muito linda, de frente para as montanhas, muito moderna, o eram 2 quartos, com suíte os 2 quartos. Era uma casa muito linda que a gente morava lá. Mas 580 pau a gente pagava na casa, né? Aí já foi um valor bem maior do que o que a gente esperava. Mas tudo bem, estávamos subindo ali de patamar de vida, teoricamente. Porém, quero deixar claro aqui, consideramos que foi um erro. A gente se deixou, né, assim, impressionar na vida e a gente se lascou. Então, legal compartilhar. Não, de verdade, a gente deveria ter... A gente sempre comenta sobre isso, eu e Herbert, e a gente estava falando sobre isso essa semana, inclusive. Que o momento que a gente foi para Queenstown foi um momento muito próspero para a gente, porque ele estava trabalhando, foi quando ele começou a trabalhar com engenharia, então subiu bastante o salário, trabalhando full time. Eu também estava trabalhando full time, ganhando um valor também bom. E a gente, era um momento ali da gente juntar o máximo possível,
Só que a gente não sabia que a gente não ia permanecer em Queenstown. Quando a gente se mudou para Queenstown, a gente achou assim, emprego de engenharia dele, e estamos felizes e vamos viver o resto das nossas vidas aqui. Mas não foi assim que aconteceu. E aí, por a gente achar que seria o resto das nossas vidas ali, a gente já queria a casa que a gente fosse ficar pro resto das nossas vidas também, digamos assim, entende? Sim. E aí a gente errou muito nisso de não ter ido com calma, com cautela, esperar, ver se a gente ia gostar, como era que a cidade ia se apresentar, pagar um pouco mais barato e de repente depois trocar. Mas enfim, ao mesmo tempo Deus sabe de todas as coisas, Claro. foram momentos muito bons ali. Era meu sonho, era viver numa casa com uma vista daquela e enfim. E daí depois a gente mudou para Christchurch. Em Christchurch, as casas elas são bem mais baratas. Tem um detalhe. Quando eu fui para Queenstown, o mercado não estava tão difícil quanto estava quando veio ficar ali mais ou menos um ano depois, 8 meses depois, que foi quando as pessoas, quem acompanha aí as coisas da Nova Zelândia, houve uma época em Queenstown que estava sem lugar para morar e as pessoas estavam morando em barracas, porque não tinha moradia. E as moradias que tinham estavam um absurdo de cara. Então tava assim, $1.000 uma casa de um quarto por semana. Esse valor de aluguel. Então tava muito, muito caro viver em Queenstown. O nosso aluguel não tinha mexido, a gente não saiu de lá por conta disso. A gente saiu de lá por questões profissionais. Eu queria estudar, Herbert teve uma oportunidade melhor aqui, enfim, e a gente resolveu mudar e viemos para Christchurch. Em Christchurch, a gente escolheu setar a nossa vida aqui, criar raízes aqui e tal. Então, novamente, a gente pensou, vamos já para a casa que a gente quer ficar. E aí a gente veio para essa casa, que é uma casa grande, do jeitinho que a gente sempre quis, num bairro muito bom de Christchurch, que é Roswell. A gente não gosta de ficar muito em bairros centrais, a gente prefere lugares um pouquinho mais afastados da muvuca, mas perto o suficiente para ir quando quiser. E aí a gente veio morar em Roswell aqui. A gente pagava no início $620 o aluguel por semana, mas é uma casa muito maior e que oferece muito mais coisa do que a casa de Queenstown oferecia. Então a gente topou pagar esse valor, mas o valor subiu. Porque passamos um ano aqui e teve reajuste. E foi um reajuste de 10%. Então, já ficou bem mais salgado e bem mais pesado. Porém, nós dividimos a casa, né? A gente não mora só nós dois aqui. A gente aluga o outro quarto. Então, somos em 4 aqui. Eu, Herbert, meu marido, né? E mais um casal que aluga o quarto com a gente. Ótimo. Que facilita demais e é uma coisa que se faz muito na Nova Zelândia, ter flatmates. Tem gente que aluga só um quarto na casa, casal, solteiro, enfim. Quando tem filhos é um pouco mais complicado, mas se é um casal sem filhos ou uma pessoa sozinha, é algo muito comum e muito útil em termos financeiros também, né? Claro, com certeza, bacana. Rafa, eu perguntei para os meus estudantes lá em Auckland, eles estão pagando, mas lembrando, não é uma casa sozinha, né? São quartos. Então, tem quem paga 250 por semana lá no centro e tem quem paga 300 por semana. Então, assim, para quem está pensando, principalmente, eu estou com muita demanda de estudante que não é família. Então, para quem é dessa vibe, assim, então eu sempre falo que muita gente comenta, que Auckland é caro, que não sei o quê, não sei o quê. Mas nessa primeira fase, o estudante não vai alugar uma casa para ele, né? Então, é bom sempre reforçar isso também. Né? O Bruno falou, fora as contas? Fora as contas. Tá no mesmo preço daqui de Christchurch, então, também, tá? Alugar um quarto aqui em Christchurch. Legal. Bom saber. Aí entre 250 a 300, 300 e pouquinho, fora as contas. Em alguns casos você vai pegar já com as contas inclusas, mas varia. Entendi. Aí. Que consegue, se não for casal, se for solteiro, consegue até mais barato do que isso aqui em Christchurch. Consegue ali de 200, mas se for casal para o quarto, não vai conseguir menos do que 250 fora as contas. Legal. Aqui, né?
Bora. Ótimo. Rafa, para não estender muito, porque senão fica muito cansativo aí para a galera também, vocês que estão acompanhando a gente até agora, vocês são um arraso. Obrigada. Faz coração aí, Rafa, porque eu adorei o seu coração explodindo. O meu não explode, gente. Não, agora não tá. Foi. Bora falar então de mercado. Como é que era aí a sua experiência no início? Você comprava tudo, deixava de comprar? Compartilha um pouquinho com a gente. Vamos lá. Mercado é o seguinte, vou tentar ser um pouquinho mais sucinta. Quando a gente chegou, a gente trouxe muita comida com a gente. Então, a gente trouxe saco de comida, a gente trouxe castanha, a gente trouxe um monte de coisa. Então, o nosso mercado, logo no início, ele dava $80 para nós dois. Porém, lembrando que era um mercado onde a gente comprava coisas que complementavam a comida que a gente já tinha. Então, eu tô falando isso porque quando a gente começou a conversar, a gente já pagou $80 no mercado. Peraí, mas a gente já tinha comida. A gente trouxe muita comida. Então, a comida ia muito cuscuz. A gente comia cuscuz todo dia. Então, acabou que o mercado, a gente fazia um mercado. Mexeu algumas coisas. Dava algumas coisas. Depois que acabou a nossa comida do Brasil, o mercado ficou entre 100 e 120. Então, agora aí tem um detalhe nessa história do mercado. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu e Herbert, a gente sempre teve o mercado semanal, né? E a gente sempre teve o costume de fazer uma compra só. Então, tem muita gente que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço faz assim, vai no mercado e faz as compras da semana. Aí, no final de semana, surgiu um evento para ir. Aí você vai no mercado de novo para comprar uma coisinha para levar para esse evento. Ou você vai comprar bebida. Vou comprar uma cerveja, um vinho, não sei o quê. E esse valor fica fora do valor do mercado. Eu e o Herbert, a gente nunca fez isso. A gente sempre colocou tudo dentro do valor de mercado. Então, quando eu falo que a gente gastava entre 100 e 120, sem nenhum extra. Faltou queijo. Vai comer sem queijo, amor. Vai comer sem queijo, porque só vai comprar de novo na próxima semana. Então, a gente tenta ter esse controle para que a gente possa realmente saber exatamente quanto a gente está comprando no mercado. Então, ali entre 100 e 120 no início, lá em Invercargill. E depois... Aí depois, eu não lembro quando, eu anotei aqui um valor, foi subindo um pouquinho, tipo assim, a gente começou a comprar outras coisas. Porque o que acontece? Quando a gente chegou, a gente comprava muito miojo, umas coisas mais prontas, assim, e processada mais barata. Sim. E aí, o que acontece? A saúde vai lascando, eu ganhei 10 quilos nessa brincadeirinha, e daí eu falei, cara, vamos agora começar a se alimentar bem. Então, a gente começou a mudar, a melhorar a nossa alimentação. E nosso mercado subiu ali para um valor de 180. Então, de 100, ele foi para 180. Já numa fase onde a gente estava um pouquinho melhor do que no início, mas ainda como estudante ali e tal, tentando economizar. Hoje em dia, o nosso mercado, quando a gente foi para Christchurch, a gente notou que a gente não conseguia ficar menos de 200. Então, ele ficava ali entre 180 e 200 no início. Só que a Nova Zelândia, ela teve um aumento, a inflação subiu muito aqui. Sim. Então, o valor de mercado, assim, aumentou demais, substancialmente, não em todos os produtos, mas em muitos produtos. Hoje, a gente tem uma verba de entre 200 e 250 por semana. Inclusive, eu postei um vídeo lá no meu canal do YouTube, o meu penúltimo vídeo foi mostrando minhas compras que tinham dado 210 e eu mostrei item por item do que eu comprei, então o que eu consegui comprar com esse valor. Quando a galera assiste do Brasil, eles ainda acham barato, acham que eu comprei muita coisa para esse valor. E de fato, assim, se você, sem converter, se você parar para pensar, eu acho que é muita coisa que você compra com valor de 200, mas ainda assim tá muito caro para o que costumava ser. Sim. Então, hoje é muito difícil ficar abaixo de 250. Uau. E a minha compra, ela não mudou muito de quando dava 200. Sim. Sabe? Mais ou menos a mesma coisa. Hoje eu me permito comprar. Então, eu quero comprar um peixe, um camarão, no lugar de só comprar carne moída, que é mais barato, eu vou lá e compro. Mas, mesmo assim, as coisas realmente subiram muito. Então, você precisa rebolar um pouco mais para conseguir se manter no mercado. Uau. E aí é aquela coisa, como a gente estava falando, né, de início e hoje, eu sempre falo assim,
você tem que pensar onde você está disposto a economizar. Porque vão ter coisas que você não está tão disposto assim, e vão ter coisas que você está disposto. Por exemplo, eu me lembro que lá em Vercargo a gente pagava tão barato na energia porque a gente passava frio em casa. Então a gente não ligava o aquecedor por nada. Era assim, muito, muito, muito raramente a gente ligava um pouquinho, deixava meia horinha ali para esquentar um pouquinho o ambiente e já desligava. Hoje, a gente não é que a gente ligue sempre, mas assim, se a gente tá com muito frio, a gente vai ligar. Ou então a gente usa bastante a máquina de secar também. Enfim, e outras coisas. A gente vai tendo um monte de coisinha. A gente não tem air fryer, hoje a gente tem. Air fryer também é uma outra coisa que gasta energia. E coisas do tipo. Então, onde você está disposto não, eu estou disposto a passar frio para economizar na energia. Não tem problema. Eu estou disposto a abrir mão de comprar coisinhas no mercado que eu quero. Chegou uma fase da nossa vida, principalmente quando a gente foi para Queenstown ali, que eu falei assim, cara, a gente já comeu porcaria e sobra de comida demais, assim. Vamos agora comer o que a gente realmente quer comer. E foi quando a gente começou a se alimentar melhor e comprar o que a gente queria. Então, o nosso mercado, ele dá um valor mais alto mesmo, porque a gente escolhe não economizar tanto nisso. Em detrimento de outras coisas que a gente vai e a gente economiza, né? Então, tem gente que não quer economizar em viagens, em passeios e tal. E aí, caramba, a gente já tenta fazer passeios e viagens mais econômicos ou passeios grátis, enfim. José, faltou comentar que é plano de energia com horário grátis ou tarifas mais baixas. Verdade. Sim. A gente já teve um plano desse, que você vai pesquisar os planos de energia para ver o que é mais interessante, né? Então, tem um plano de energia, por exemplo, que você vai ter a energia gratuita todos os dias, da 9 à meia-noite. É ótimo. Então, você deixa para fazer tudo que você tem para fazer da 9 à meia-noite. A gente teve esse plano, porém, eu não lembro se a gente trabalhava, acontecia, enfim, mas que a gente raramente conseguia usar as coisas realmente da 9 à meia-noite. Então, muitas vezes a gente precisava usar fora do horário. E o rate, né? O valor da energia no horário que não era o horário gratuito era muito maior do que no horário do que outras energias. Então, Sim. Então, por exemplo, hoje, por conta da gente ter uma flexibilidade de usar em qualquer horário, a gente prefere pegar um plano de energia que não tem o gratuito, mas que o rate é menor do que esse que é o gratuito, mas que o rate é maior fora do horário, Por sabe conta assim? dos Então, enfim, horários, legal. cada um Entendi. vai vendo o que para si, né? E dá para fazer, o que é que você consegue, onde você está mais disposto a se sacrificar, onde você está menos disposto. Sim. Muito a favor de que no início, quando a gente veio assim, cara, a gente vai comer o pão que o diabo amassou por um tempo. E a gente fez isso por um tempo, a gente esperava fazer isso por mais tempo, não fizemos isso por mais tempo. Por isso estamos tão ricos quanto nossos amigos aqui, o José, o Felipe. Eu viver um pouco mais confortável, mesmo sem. Mas cada um sabe onde seu calo aperta, né? E vão ter fases diferentes da vida e você vai entendendo como você se encaixa melhor em cada fase. Claro. E em cada fase a gente vai se amadurecendo, vendo os erros e os acertos, né? E aí com isso a gente vai seguindo. Também passei muito frio na nossa primeira fase, né? Antes de conseguir o visto. Então foram 9 meses ali de economia. E no nosso caso, a gente só descobriu, nós nos preparamos para não trabalhar nos primeiros 6 meses. Porém, a gente só descobriu na segunda semana, quando a Kate foi lá em casa nos visitar e falou a questão da água, foi quando ela pediu para olhar o visto do Leão e descobrimos que o Leão não tinha permissão de trabalho. Então, assim, foi forçado não trabalhar, né? E aí, por conta disso, por mais que a gente estava preparado, é uma sensação muito ruim ver o dinheiro só saindo e não entrar, sabe? Então, por conta disso também, a gente se sacrificou nesse sentido, né? Foram 8 meses de bicicleta, a pé. Então, levava Davi de manhãzinha, naquele frio, a mãozinha dele, assim, com a luva do guidão na bicicleta, sabe? Mas, para o nosso caso, né, super valeu, assim, realmente que a gente estava
né? Foi bom para a questão de amadurecimento, questão de que quando a gente quer alcançar algo, né, a gente consegue colocar uma meta e é possível. Então, eu acho que é neste caminho aí, Rafa. Bom, adorei, meu Deus do céu, mais de 1 hora de live. Eu tento falar pouco, Rafa, mas com duas não dá, não, gente. Cadeiras, né? Duas. Socorro, não dou conta. Eu quero te agradecer imensamente, Rafa, pela disponibilidade. Eu sei que esse horário aí é um horário meio complicado. Pela parceria, pelos projetos que só tá tendo coisa legal, assim, tá muito bacana ver o crescimento das ideias, né? Então, isso é muito maravilhoso. E pode contar comigo aí no que precisar. Para quem ficou aqui até agora, né? Obrigada. Me fala aí se tem alguma dúvida. Rafa, quer falar alguma coisa? Não, só queria lembrar, né, que a Bruna tem uma plataforma maravilhosa de preparação também, que foi um neném que ela lançou recentemente. Tá muito legal, já dei uma olhada lá, muito, muito, muito bacana mesmo. E quem fecha com a Bruna lá, Expressa Plataforma de Planejamento Ideal, ganha um mês de NZ para você Group lá com a gente. Excelente. No grupo do WhatsApp. Então é uma super oportunidade aí, é uma ótima casadinha ali desse planejamento ideal ali, com toda a assessoria e com o grupo, a comunidade, mostrando ali o dia a dia, a realidade, tirando as dúvidas pontuais, treinando inglês com você. É muito importante você já ir treinando o inglês antes de chegar aqui também, né? Não deixar só para aprender aqui. Isso é uma lição que eu tirei, que eu, enfim, recomendo para todo mundo. Enfim, então acho que é uma coisa que é legal de falar. E eu quero spoiler. Tem aí algum spoiler aí? Olha, tá surgindo uma coisa nova que, na verdade, já tô preparando ela. Já tem 1 ano que eu tenho ela na cabeça. Comecei a preparar uma coisa, depois larguei de mão porque fiquei muito ocupada e agora falei assim, cara, vou entregar porque é algo muito especial, assim, é algo que ajuda demais. Então, tudo que eu penso em fazer, eu sempre penso assim, eu gostaria de ter tido isso na minha época. Então, eu vou entregar isso porque é algo que eu sei que realmente vai fazer a diferença. Não posso dizer exatamente o que é ainda. Porém, o spoiler é o seguinte. Tanto o grupo no WhatsApp quanto, por exemplo, o planejamento ideal da Bruna é algo que é muito importante antes de você vir, principalmente. Esse projeto que está nascendo, que já vocês vão saber, é algo que vai ser fundamental para a sua chegada e permanência na Nova Zelândia. Assim, é algo incrível. É uma coisa muito legal que nunca vi e que eu espero que vocês gostam muito e usufruam, porque, como eu falei, eu sempre penso o quão bom isso teria sido, por exemplo, quanto teria facilitado a minha vida e para facilitar a vida de vocês também. Então, tá chegando. Eba! Vou querer saber depois detalhes. Conta aí pra gente depois. Vamos ficar aguardando. Faz a contagem regressiva lá no feed pra gente já ficar na expectativa. Obrigada mais uma vez. Vocês que ficaram aqui até agora, eu vi coraçãozinho subindo, arrasou. A gente vai ficar colado aí na Rafa para ficar sabendo de todos os detalhes. Obrigada, Rafa. Lembrando que eu vou deixar salvo aqui no feed, mas também vai lá para o YouTube, porque daí depois para assistir com calma e tal, acaba ficando melhor também do que assistir aqui. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Um beijo, Rafa. Muito obrigada pelo tempo, pelo convite e pela parceria de sempre. E obrigada a todo mundo que assistiu no ao vivo e que está assistindo no gravado também. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem ali para mim também no meu Instagram, jornalista Rafaela com 2 L's. E no YouTube eu sou NZ para você, Rafaela NZ para você. Tá bom? Perfeito, adorei. Rafa, beijo, vocês que ficaram até aqui. A gente vai se vendo. Beijo! Tchau, gente!